Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E se você quiser ler toda a Bíblia, está acompanhando as nossas proposições de leitura, leia também Êxodo dos capítulos 23 ao capítulo 26, que ao final do ano, você de segunda a sexta terá lido toda a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós temos as histórias aqui de Ananias e Safira, que infelizmente entram como um ponto negativo na história da igreja. Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, levando o restante e depositou ao pé dos apóstolos. No finalzinho do capítulo 4, nós vemos que Barnabé vendeu a sua propriedade, levou e deu aos apóstolos, o que pode ter gerado essa ideia em Ananias e Safira de fazerem isso. Eles ali fizeram conluio, venderam o terreno por certo valor e ali eles retiveram uma parte daquilo e entregaram outra parte, e aquilo que eles entregaram, eles disseram que tinham entregado todo o valor que tinham vendido. Queriam talvez aplausos, queriam ali que fossem também reconhecidos por estarem fazendo uma boa oferta ali para a igreja. Pedro repreende Ananias, ele diz no versículo 3: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Veja que não era uma obrigação fazer isso. Alguns pensam que todo mundo que tinha se convertido, que vender tudo e levar para os apóstolos. Não, era algo voluntário, era algo colocado pelo Espírito Santo. Inclusive, se Ananias e Safira tivesse levado aquela oferta dada aos apóstolos sem dizer que tinham vendido o campo por aquele valor que estava tirado alguma parte, não teria nenhum problema, mas infelizmente ele foi cheio ali do Satanás. Satanás encheu o coração dele para que ele agisse daquela maneira. Vemos o inimigo se filtrando na igreja logo cedo. Ananias caiu e expirou, nos diz o versículo 5. 3 horas depois entrou sua mulher, Safira, e não sabia o que ocorria. E Pedro perguntou para ela: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. E tomou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. E ela também expirou, morreu e foi sepultada. O versículo de número 11 diz que sobreveio grande temor em toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. A igreja estava começando, era início da igreja. Já tinha havido aquela perseguição no capítulo de número 4. Agora vemos a infiltração satânica aqui no capítulo de número 5. Capítulo 6 vamos ver outro ataque contra a igreja, mas vejamos que era necessário essa ação de Deus aqui para que esse temor viesse sobre muitos. Com certeza isso naqueles momentos ali não aconteceram mais. Hoje infelizmente pode acontecer. Muitos que são ofertantes, dizimistas, querem receber alguns aplausos por causa disso e aumentam ali os valores, dizem que estão dando X quando poderiam ter dado mais, e por aí afora, que nós possamos contribuir com alegria, que é o que a palavra de Deus diz para nós estarmos fazendo. E aí, versículo 2 diz para nós que muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eram tantos sinais que a fama deles correu. Versículo 15 que diz: a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocar sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Existia uma ideia de que só a sombra de Pedro poderia curar aquelas pessoas. Interessante que em nossos dias, outro dia eu vi um vídeo, alguém falando que poderia trazer para passar sobre a sua sombra. Veja que era uma fama que tinha corrido. A Bíblia não diz que eles realmente foram curados por estarem simplesmente a Pedro passando e a sua sombra passando por cima, mas muitos sinais realmente eram feitos. Esse nós não podemos dizer que realmente estava acontecendo. Mas o que acontece? A inveja vem. Os saduceus tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos, recolheram à prisão pública, dizem os versículos 17 e 18. Mas à noite o Senhor fez algo sobrenatural. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e mandou: ide, apresentando-vos ao templo, dizei a todo o povo todas as palavras da vida. E tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Que coisa maravilhosa, uma libertação maravilhosa daquela prisão. Nós vamos ver outras ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui não nos estão dados detalhes, simplesmente foram livres dali. Quando foram procurá-lo pela manhã, estava tudo do jeitinho que eles deixaram, só eles que não estavam lá. E aí eles foram presos de novo, foram trazidos de novo, trouxeram-os apresentando ao Sinédrio agora, diz o versículo número 27. E eles disseram ali para
para Pedro: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles estavam tidos ali como inocentes, como se não fossem eles que tinham ali condenado Jesus à morte, crucificado Jesus, literalmente falando. Mas Pedro, sem medo, disse para eles ali na cara, podemos dizer assim, versículos 29 e 30: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Pedro falou diretamente com o Sinédrio. Foram eles sim que o mataram e penduraram no madeiro. Eles ficaram enfurecidos. Versículo 33 diz para nós, olha na sua Bíblia: e se enfureceram, queriam matá-los. Mas naquele momento ali, um fariseu chamado Gamaliel, ele se levanta, ele vai contar as histórias ali de um tal de Teudas e Judas, o Galileu, que tinham também se levantado por aquele tempo, levado algumas pessoas após eles, mas depois o movimento dele se dissipou. E ele vai dizer que pode ser que aconteça isso também. E ele diz no versículo 38: vai de mão estes homens, deixais, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles, concordaram ali com Gamaliel naquele momento e os soltaram. E ali os discípulos se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Será que isso tem acontecido hoje? Quando as pessoas sofrem afrontas por causa do nome do Senhor, se sentem alegres com isso? Ou vão procurar justiça, procurar se justificar, procurar se defender daquilo? Os discípulos saíram felizes por eles terem sido afrontados por causa do nome de Jesus. Uma vida de consagração, uma vida voltada para Jesus, uma vida que reflita o Evangelho, vai trazer repressão, vai trazer pessoas indo contra, mas nós temos que nos sentir alegres, porque quando isso acontece, quando nós estamos glorificando o nome do Senhor, que assim seja para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar e guardar os nossos corações para que nós sirvamos ao Senhor. Versículo 42 termina dizendo: e todos os dias no templo, eles iam ainda ao templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E essa é a nossa pregação. Crê em Cristo, entregue sua vida para Ele, porque Ele tem muito para fazer por cada um de nós. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.